A princípio, pensamos que o amadurecimento ele é um processo natural da vida. Nascemos, nos tornamos crianças, adolescentes, jovens e adultos. De certa forma, todos acreditam que ao se tornarem adultos, automaticamente se tornarão pessoas responsáveis e maduras. Contudo, eu diria que este processo não denota necessariamente que uma pessoa amadureceu, e muito menos se tornou responsável. O mundo está cheio de adultos irresponsáveis, e este é um processo natural de crescimento físico que estamos falando, mas não de um amadurecimento. O crescimento psicológico, intelectual e espiritual, ele não acontece sem que nos esforcemos para obtê-lo. Amadurecimento está mais ligado com o aprendizado, com o que aprendemos em nossas vidas e praticamos. Uma pessoa ela pode envelhecer sem nunca ter sido realmente madura na vida. Em nossa vida espiritual, também temos a tendência de acharmos que o amadurecimento ele virá naturalmente, mas isso não é verdade. O amadurecimento ele é fruto de trabalho intencional. Só amadurece quem deseja amadurecer. Os versos que nós lemos dizem que Jesus Cristo deu alguns dons aos homens, isto é, ele concedeu a alguns homens uma capacidade especial com a finalidade de aperfeiçoar os santos, de conduzi-los ao amadurecimento. E a palavra aqui, aperfeiçoar, é a palavra grega katartismos. Significa completar o que está incompleto. Se existe a necessidade de aperfeiçoar, significa que ainda não está perfeito. Jesus concedeu para a igreja alguns dons, que nós podemos chamar aqui de ministérios, porque estes dons que foram dados a alguns homens foi dado com o fim de servir a igreja, com a finalidade de torná-la perfeita. Em outras palavras, os ministérios alistados por Paulo foram dados por Jesus à igreja com a finalidade então de conduzi-los o que é o amadurecimento. Está claro que Jesus deseja o nosso amadurecimento. Diante disso, eu creio que nós precisamos responder algumas perguntas. Primeiro, por que Jesus deseja que busquemos a maturidade? É para desempenharmos o serviço que Cristo nos deixou. Versículo 12. Está claro que Cristo tem um serviço para cada um de nós. Todos nós, dentro do corpo de Cristo, temos uma diaconia, nós temos um serviço. O pastor, ele foi dado à igreja de Cristo com a finalidade de aperfeiçoar os santos para este serviço. A tarefa do pastor é aperfeiçoar os membros, para que os mesmos possam cumprir a grande tarefa deixada por Cristo, fazer com que o seu reino se estenda por toda a terra. O pastor pastoreia você, para que você possa pastorear o mundo, e dessa forma então edificarmos o corpo de Cristo. É importante considerarmos que cada um tem um dom, uma vocação diferente do outro, por isso nós somos um corpo. Um tem o dom da liberalidade, o outro dom do ensino, outro misericórdia, governo, etc. Deus, ele cobrará de você o dom que ele te entregou. O que você aprende com o seu pastor é para você colocar em prática através do seu dom e ministério, seja ele secular ou eclesiástico, ou ainda que ele seja um ministério para-eclesiástico, mas você deve colocar nele o dom que Deus te deu a serviço de todo aquele que crê e daqueles que não creem. Dessa forma, então, você estará honrando e glorificando a Deus. Um outro aspecto, porque Jesus deseja nossa maturidade, é para que também não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina.
Ele quer que nós permanecemos sempre livres. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus, ele faz essa afirmação para um grupo de pessoas, os judeus, que viviam debaixo de um sistema religioso legalista e escravizante. Os religiosos, nos tempos de Jesus, colocavam sobre o povo de Deus um fardo muito pesado que eles mesmos não se submetiam. Jesus é a verdade que nos liberta. Ele é a rocha onde devemos construir nossas vidas e alicerçarmos nossos ares. Entretanto, muitas pessoas têm sido desviadas de sua fé genuína em Cristo e levadas por falsos ensinos, por falta de maturidade. Não se desenvolveram espiritualmente. Por exemplo, Jesus Cristo pôs fim aos sacrifícios. Entretanto, muitos hoje, levados por falsas doutrinas, continuam fazendo sacrifícios a Deus, pensando que desta forma o agradarão para receber dele algum favor. Carregam cruzes, sobem montanhas, ofertam tudo que ganham, jejuam constantemente. E podemos e devemos jejuar. Mas a motivação não deve ser a de manipular Deus, e sim de buscá-lo de todo o coração. Em consequência desta falta de maturidade, encontramos na igreja muitos crentes montanhas russas, isto é, onde eles estão com a fé lá em cima, prontos para morrer por Jesus, e logo em seguida estão lá embaixo, reclamando de tudo, e alguns chegam até mesmo a apostatar-se de sua fé. Pedro viveu esta experiência antes do Pentecostes, porque lhe faltava maturidade. A maturidade nos faz homens e mulheres constantes, mesmo em meio às dificuldades. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é: como podemos alcançar a maturidade? Seguindo a verdade em amor. Versículo 15 do nosso texto. Eu acho muito interessante esta expressão, seguindo a verdade. Nós devemos seguir a verdade. Cristo é a verdade, portanto devemos segui-lo. Segui-lo implica em vivermos como ele viveu, em lutarmos por aquilo que ele lutou, em empenharmos nossa energia onde Cristo empenhou sua energia. Isto implica agirmos sempre com retidão, assim como Jesus o fez. Devemos seguir a verdade, seguir os passos de Cristo em amor. O amor é o combustível que nos dá força para seguirmos a Cristo. Não podemos seguir a Cristo e nem servi-lo porque almejamos o céu, porque desejamos uma cura, porque nós queremos trabalho, porque queremos nos tornar ricos, ou qualquer outra bênção. Nós devemos segui-lo porque o amamos e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. E uma vez que o seguimos em amor, seremos conduzidos a diversas situações que nos levará ao amadurecimento. Podemos alcançar a maturidade vivendo em comunhão com o corpo. Também amadurecemos quando nós estamos vivendo em comunhão com os irmãos. Amadurecemos quando nós pedimos perdão ou quando perdoamos. Amadurecemos quando erramos e reconhecemos o nosso erro. E quando acertamos, não buscamos glória. Toda situação vivida na comunhão nos proporciona a oportunidade de agirmos como Cristo. E desta forma amadurecemos e produzimos, então, uma vida cristã madura. Quando vivemos em comunhão, nós temos a oportunidade de servir o outro com o nosso dom e com amor. Dessa forma, nós cooperamos para o crescimento do corpo. Quando sirvo, contribuo no meu crescimento e no crescimento do meu irmão. Dessa forma também, ao servir, estou contribuindo no crescimento de todo o corpo. Então, toda ação nossa, como irmãos, como igreja em comunhão, congregada, juntos, produz amadurecimento a todo o corpo. A terceira pergunta que eu gostaria de responder é: como saber que alcancei a maturidade desejada? O apóstolo Paulo, no verso 13, diz:
até que. Essa expressão indica um processo em realização e, ao mesmo tempo, aponta o alvo do fim deste processo. Por exemplo, vou continuar pregando a palavra de Deus até que Jesus volte. Estou dizendo que só vou parar de pregar quando Jesus voltar. Paulo está dizendo a nós que devemos amadurecer até que cheguemos à unidade da fé. Quando a fé é corretamente participada, pessoas com diferentes origens de erro e ignorância chegam a uma compreensão crescente da única esperança. Há uma dependência também crescente do único Senhor. E assim sendo, há uma apreciação progressiva do único corpo. O alvo, portanto, deve ser a unidade da fé. Paulo está dizendo que devemos nos edificar até que todos tenhamos a mesma fé. E acredito que ele não está falando de doutrinas idólatras, mas de uma compreensão de Deus que nos faça um, mesmo em meio às diferenças. Possamos conhecer Deus da mesma forma. Até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E jamais conheceremos uma pessoa apenas com a mente. Entendo que o apóstolo Paulo nos chama a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Paulo está dizendo à igreja que precisa ter uma comunhão profunda com Jesus. E Paulo ainda diz, até chegarmos à estatura de Cristo. É irrelevante que este alvo possa ou não ser alcançado nesta vida. O importante é que o cristão deve marchar firme para frente, levado por este sentimento. Devemos buscar maturidade, porque ela não ocorrerá em sua vida sem que você pague o preço para alcançá-la. Nós devemos buscar maturidade, pois ao buscá-la estaremos cumprindo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. A maturidade trará para a vida da igreja crescimento numérico e espiritual desejado, mas acima de tudo contribuirá para que o mundo conheça Cristo como de fato Ele é. Deus te abençoe.